noite a todos. Eu sou José Eduardo Pessoa de Andrade. Eu sou engenheiro químico, formado pela Escola de Química da UFRJ. Eu vou participar nesse Brasil Amanhã do Clube de Engenharia com o seguinte desafio, com o seguinte tema: recuperar a relevância da indústria química para o Brasil, desafios e oportunidades. Eu preciso fazer uma introdução, porque a indústria química ela é uma das indústrias que tem menor visibilidade para a sociedade. E por quê? A indústria química tem uma quantidade muito grande de produtos. Os usos dos produtos não são conhecidos. A pessoa, para falar sobre os produtos da indústria química, tem que falar em moléculas, em átomos. Existe nome científico, nome comercial, de mais simples a mais complexo, então é uma indústria difícil de abordar. E quem quiser aprofundar, tem uma instituição americana que tem maior, que é a Chemical Abstract Service, a ACS, que ela tem um maior conjunto de informações sobre os produtos químicos. Para efeito, assim, para um exemplo inicial, o cloreto de sódio é bastante conhecido, né? A fórmula química é o sódio, Na, e o Cl, o cloro, e é o sal de cozinha. Quer dizer, todo mundo sabe o cloreto de sódio, sal de cozinha, mas quando se fala em cloreto de potássio já fica um pouco mais difícil. Eu gosto sempre de falar o seguinte: falar um produto químico que é relativamente importante, que é a caprolactama. Eu, como dou aula, eu brinco com meus alunos dizendo que a minha neta vai se chamar caprolactama. Infelizmente, até agora, só tenho neto, não tenho neta. Mas falo de brincadeira porque ninguém sabe, né? Nem os especialistas sabem o que é, a maioria deles sabe o que é caprolactama. Então, é um desafio de falar sobre a indústria química, falar dos produtos da indústria química. Então, existem mais de 100 milhões de produtos químicos catalogados e uma quantidade, talvez, de centenas de milhares são produtos que são fabricados. Então, é uma vasta indústria. E é uma indústria que, ela, de um modo geral, a sociedade até rejeita a indústria química, e eu entendo que, de alguma forma, a mídia contribui para isso, porque ela destaca os problemas causados. É natural que a mídia queira fazer isso, né? Acidentes com perda de vida, questões ambientais, mas, por outro lado, não se mostra os avanços científicos que têm diminuído, né, e tecnológicos que têm diminuído os problemas, esse tipo de problemas, tanto ambientais quanto acidentes que causam perdas de vidas, né? E não se fala quais são os benefícios dos produtos químicos para a vida atual, para a vida moderna. Não dá para uma sociedade humana hoje não vive sem produtos químicos. Embora grande parte dessa fama seja verdade, quer dizer, o produto químico, muitos deles são produtos perigosos, tem que ter cuidado e tudo, mas geram benefícios para a sociedade humana. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, de uma maneira mais ampla do que falar esses nomes complicados de moléculas, né? Então, ela tem uma parte que são produtos finais da indústria química, produtos farmacêuticos, que todos nós usamos, medicamentos, né? Tem fertilizantes, que são usados na agricultura, tem produtos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, tem produtos de limpeza e afins, tem os chamados agrotóxicos, que também as pessoas falam bastante, precisam conhecer um pouco mais, tem tintas, esmaltes e vernizes, tem fibras artificiais e sintéticas. Quer dizer, é uma grande variedade de áreas de necessidades humanas, né? E tem aquele chamado do uso industrial, que é o que eu digo, o uso industrial é aquele que é mais invisível para a sociedade, que são exatamente, se fala nos produtos químicos diretamente, sem ver, né, o seu uso final. Então, é o uso desses produtos. Então, dada essa introdução, eu quero falar um pouco sobre a relevância da indústria química para o Brasil, os problemas que a indústria química está passando hoje. A indústria química brasileira, ela foi implantada, a indústria química mais moderna, já tem mais ou menos os 50 anos. Foi na década de 70 do século passado, né? Do século XX, começou a implantação. Então, ela tem uma história, ela teve sucesso nessa história, ela teve algumas particularidades próprias dela e teve características gerais da indústria naquela época, da década de 70, porque havia um planejamento
público que foi iniciado na década de 50, no segundo governo Vargas. Então, o setor público ele incorporou a visão de planejamento para o Brasil entrar na área industrial, no segmento industrial, além de infraestrutura. E a indústria química foi beneficiária disso, como várias indústrias. Tinha uma visão de investimento objetivando que o nosso país entrasse na era industrial e que gerasse emprego, gerasse renda para esse segmento que envolve também conhecimento científico e tecnológico. Então, a indústria química foi implantada nessa época, teve uma particularidade muito interessante na indústria química, que ela foi implantada no chamado terço, no sistema do terço da organização empresarial. Por quê? Porque não tinha empresário na indústria química, com poucas exceções. Então, ela foi implantada, basicamente a indústria petroquímica, imaginando que um terço dessa indústria seria do setor privado nacional, o outro terço seria do setor público nacional, do Estado brasileiro, e o outro terço do setor privado estrangeiro. Com isso, essas empresas da indústria petroquímica, elas tinham a maioria do capital nacional, né? Um terço privado e um terço estatal, e tinha a maioria do setor privado, um terço privado nacional e um terço privado estrangeiro. E o privado estrangeiro, geralmente, ele trazia a sua contribuição tecnológica, porque o país era carente, não dominava a tecnologia da indústria química. Então, ela foi implantada e teve sucesso. Desta forma, os diversos segmentos da indústria petroquímica e vários da indústria química. Isso foi em 1970, ela é uma indústria importante, mas eu quero chegar a mostrar, quer dizer, ela perdeu importância ao longo desse tempo, né? Então, destacando o seguinte, no ano 2018, que foi o último ano disponível aqui no Brasil, 128 bilhões de dólares foi o faturamento da indústria química brasileira em 2018. E eu quero comparar com outros países, né? Por exemplo, a China é 1,5 trilhão, Estados Unidos, 500 bilhões de dólares, faturamento anual em 2000, na verdade, em 2017. 2018 eu não tenho o conjunto completo nessas medidas aqui. Mas quais são os principais países? China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul. E o Brasil, em 2017, vinha logo depois. Ele era o 6º país em importância pelas vendas na indústria química. E em 2018, aí eu tenho uma outra fonte, que é uma fonte da Europa, o Brasil já caiu um pouco a sua participação nas vendas e continua a China, a União Europeia, né, que antes do Brexit, mas a Inglaterra participava, tinha uma relevância importante. China, União Europeia, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Índia e Taiwan. Quer dizer, o Brasil foi ultrapassado nesses últimos anos pela Índia, Taiwan e pela Rússia. Então, o Brasil hoje ele é o 9º, simbolicamente, ele caiu do 6º para o 9º lugar nessa classificação. Então, quer dizer, por que isso ocorreu? Eu quero destacar, quer dizer, se esses países, que são os países mais desenvolvidos do mundo, têm uma indústria química forte, é um sinal, eu não quero aprofundar aqui, é um sinal que ela é relevante para esses países e para as suas sociedades. Então, o que aconteceu no Brasil? Quer dizer, o Brasil, nos últimos anos, os investimentos nas fábricas de produtos químicos no Brasil, entre 2012 e 2016, quer dizer, em 5 anos, eles investiam por ano, em média, 2 bilhões de dólares. É um valor significativo. Gerava emprego, gerava produção, tinha importância econômica. 2,3 bilhões de dólares por ano. E agora, nos últimos 5 anos, foram investidos em projetos que não entraram em operação até o final de 2016. Então, é um problema você gastar um dinheirão, envolve emprego, engenheiros, técnicos, operadores, e isso não gerar produtos para a sociedade. Então, o primeiro sinal de problema foi esse. Quer dizer, esses investimentos não geraram resultados significativos, porque uma parte grande deles foi em projetos que não foram concluídos até 2016. Um exemplo aqui, para quem mora no Rio de Janeiro, é o Comperj, aqui em Itaboraí. Quer dizer, ficou parado isso aí. Quer dizer, é um desperdício de recursos e sem explicação adequada, né? Por que paralisou o Comperj? Foi tentada a venda do Comperj, mas não houve interessado em concluir o projeto. Está lá parado, sem gerar benefício para a sociedade. E a previsão, olha o problema, é a previsão que a Associação Brasileira das Indústrias Químicas está prevendo para 2017 a 2022, quer dizer, a previsão, data de 2017 a 2022,
era cair de 2,3 bilhões de investimento por ano para 660 milhões por ano. Então, quer dizer, era 2,3, uma parte não foi concluída, e agora, quer dizer, a previsão para os próximos 5 anos, com base em 2017, é cair para 600 milhões por ano. Então, nós estamos numa situação muito ruim, quer dizer, os investimentos estão programados cair o investimento. Então, isso gera problema, né, para a indústria química não estar desempenhando o papel que ela pode contribuir com os seus produtos para a sociedade inteira. E eu quero fazer uma comparação internacional, né? Esses são os valores, então, quer dizer, daqui para frente, com base em 2017, 660 milhões de dólares por ano seriam investidos aqui no Brasil pelas indústrias. Agora, se eu fizer uma comparação internacional, que eu acho muito relevante a gente ter a noção, e o Brasil, quer dizer, o Brasil, com aquelas vendas, ele representa 2,5% das vendas da indústria química do mundo. E está planejando investir nesses horizonte de 5 anos, está planejando investir apenas 660 milhões de dólares. Vamos olhar o mundo. Quer dizer, o mundo eu não tenho esses 5 anos, mas eu tenho um dado de uma consultoria americana, das mais importantes, que diz que em 12 anos, de 2019 a 2030, o mundo vai investir 96 bilhões de dólares por ano em indústria química. Então, vocês comparam a ordem de grandeza, 96 bilhões de dólares, comparando com 660 milhões de dólares. Quer dizer, a indústria química do Brasil está planejando investir apenas 145 avos de investimento total planejado no mundo. Claro que são dados antes do Covid, a tendência é diminuir um pouco, mas é o plano que existia na indústria química no mundial. Quer dizer, planejando investir apenas 145 avos do que vai investir no mundo, enquanto as vendas, a indústria química brasileira representa 2,5%, né, do seu faturamento. Está muito aquém os investimentos em relação à sua capacidade produtiva de vendas hoje. Então, isso é um aspecto que a gente tem que recuperar. E quando se fala em Brasil futuro, é pensar como é que a gente pode retomar esses investimentos de tal maneira que beneficie a sociedade. Essa é que eu quero, então, explorar um pouco isso também, quer dizer, dizendo, quem investe são as empresas, né? No mundo, a principal empresa de 2018 chama-se Dow DuPont, que foi resultado da junção da empresa americana Dow com a outra DuPont, são empresas históricas. Ela é a principal empresa do mundo. Depois é a BASF, alemã, e depois uma chinesa chamada Sinopec. E vai aparecer uma empresa brasileira também entre as 20 maiores do mundo, quer dizer, ela está, em termos de venda, essa empresa chama-se Braskem, é uma empresa que tem presença de fábricas nos Estados Unidos, na Europa, no México e tal. É uma empresa importante, é a 19ª em faturamento, e no ano passado, um pouco atrás, estava pensando em vender a participação dessa empresa, porque ela é uma empresa fruto da sociedade da Petrobras com a Odebrecht. E a Odebrecht queria vender em função da Lava Jato, a corrupção na Petrobras, e na Odebrecht estava querendo vender a sua participação. E eu fiquei muito triste com isso. Por quê? Porque foi o principal exemplo de sucesso no Brasil e estão querendo vender. Felizmente, a empresa que estava pensando em comprar, a Lyondell, que é uma empresa holandesa, resolveu não comprar, uma série de problemas, não comprou a Braskem. Então, a Braskem continua sendo a empresa brasileira, ela tem potencial de investimento, mas está reduzido esse investimento no Brasil. Então, eu quero olhar agora, quer dizer, o futuro. O que a gente tem que pensar no futuro, né? A indústria química hoje é uma indústria que na sua história teve uma participação do Estado, ela foi praticamente privatizada, embora a Petrobras tenha uma participação minoritária na principal empresa, mas ela é uma empresa praticamente privatizada. Ela não concluiu o seu avanço tecnológico, ainda é dependente de tecnologia. Ela foi implantada com algumas vantagens e benefícios públicos, sim, mas agora esses benefícios não existem praticamente mais, né? Ela foi implantada com financiamento do BNDES, onde eu trabalhei grande parte da minha vida na indústria química, lá no BNDES, no setor da indústria química, e agora também os financiamentos do BNDES estão sob dúvidas de financiar os investimentos, porque temos uma orientação liberal achando que o Estado está fora disso e com isso a gente também tem uma dificuldade de retomar investimentos. Então, um dos agravantes que nós temos é essa, nós perdemos uma série, quer dizer, perdemos uma visão de futuro para o Brasil. Quer dizer, o projeto do Brasil para o futuro, a gente perdeu o projeto
O futuro não é só a indústria química, tem uma questão, o Brasil permanece, né, um dos países, embora com toda a industrialização que ocorreu, um dos países de pior concentração de renda do mundo, um país com problemas sociais, agora agravados por problemas políticos. Então, nós estamos vivendo um problema, né? A crise do coronavírus, a crise na saúde pública, mas a gente espera que, a partir do próximo ano, se possa retomar. Agora, sem ter planejamento, sem ter uma visão inteligente da participação do setor privado com o setor público, é muito difícil que esses investimentos voltem a ter a relevância que eles teriam que ter para acompanhar o que está passando no mundo. Então, a situação atual é retomar os investimentos, e é muito difícil retomar os investimentos sem uma visão de planejamento, de integração, de coordenação pública e privada. O que eu penso, assim, destacar, qual é o óbvio? O setor brasileiro que tem se destacado mais é o agronegócio. E o agronegócio ele é cliente de dois segmentos importantes da indústria química, que são os fertilizantes e que são os agrotóxicos. Então, quer dizer, é importante que em fertilizantes nós temos condição de ter investimentos. E o pior que aconteceu no Brasil nos últimos anos com a Petrobras, que era a principal proprietária, que são os fertilizantes nitrogenados. A Petrobras paralisou a produção. Então, quer dizer, mas é relevante que tenha fertilizantes nitrogenados que são levados, né, que são consumidos no centro do Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, sul do Pará, um pouco na região sul, mas dependendo de importação de fertilizantes que chegam nos portos e depois tem que transportar para lá, quer dizer, aspectos complicados de logística. Não temos tecnologia, mas então esse é um setor óbvio, a Petrobras é importante porque ela produz o gás natural, que é a matéria-prima básica do início dessa cadeia produtiva da indústria de fertilizantes. Então, como o Brasil tem um agronegócio muito pujante, é um potencial, valeria a pena, quer dizer, os profissionais investirem junto com o setor público, o setor privado, em planejar a retomada de investimentos em fertilizantes, em agrotóxicos, aí uma questão ambiental, uma preocupação ambiental nos agrotóxicos, tendo muito cuidado com a questão ambiental, não só para a saúde dos trabalhadores, mas também dos biomas que existem em cada região onde está situada a agricultura. Então, acho que são potenciais óbvios de substituição de importações agora, do terceiro decênio do século XXI, que tem que olhar também para a viabilidade econômica. Então, são dois setores assim, óbvios da indústria química desenvolver. E, além disso, eu quero abordar um outro setor que também é o setor mais complicado em matéria de moléculas, que é o setor ligado à saúde, que são os farmoquímicos, ou os princípios ativos que são utilizados para a fabricação dos medicamentos. O Brasil pode também ter um desenvolvimento nessa área. Ele chegou a ter na produção de genéricos nos últimos... nós estamos em 2020, nos últimos 20 anos, basicamente, no final do século passado, o Brasil começou a produção de genéricos, ela foi expandida, ela incorporou a tecnologia e a indústria brasileira foi capaz de produzir genéricos aqui no Brasil, inclusive empresas estrangeiras, porque ela tem um amplo mercado. O grande atrativo para o Brasil, para investimento, é o mercado brasileiro, que é muito grande, 210 milhões de habitantes. Então, a indústria de medicamentos ela é outra área que precisa ter uma coordenação, um investimento em ciência e tecnologia, uma articulação com profissionais multidisciplinares. O pessoal de saúde, a área médica, nós estamos vivendo agora por conta do coronavírus. Quer dizer, é uma situação muito complexa. De vez em quando aparecem essas citações de milagres de produtos químicos. Não existe milagre de produto químico para a área farmacêutica. Ele tem que ser testado e comprovar a sua eficiência e comprovar que não tem danos também à saúde humana, né? Porque pode ter, na história, tem um exemplo clássico da década de 50, que é a talidomida, que gerou fetos deformados. Por quê? Não houve um aprofundamento dos testes na Europa. Nos Estados Unidos houve na década de 50. Praticamente não foi afetado por isso. Então, quer dizer, eu tenho a impressão que nós precisamos, no Brasil, pensado no futuro, é ter planejamento. Planejamento significa a presença do Estado junto com o setor privado, junto com o setor dos trabalhadores, junto com representantes da sociedade civil, que consiga aprofundar, compreender e entender a realidade que nós precisamos para fortalecer essa indústria química no Brasil. Então, é basicamente isso que eu gostaria de apresentar para vocês, tá bom? Então, muito boa noite, até a próxima.